Olá galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Salveu. Hoje vou ensinar para vocês mais uma folha de pagamento, agora com alguns detalhes, na qual a gente tem aqui as horas mensais trabalhadas no mês, tenho hora extra de 50%, hora extra de 100%. A minha planilha, a minha tabelinha, a gente não vai ter o cálculo de hora extra noturna, mas aqui está a explicação, caso você queira fazer a conta, está explicadinho aqui. Então, se você entender o princípio para calcular a hora extra 50%, aí aqui está explicando também que é trabalhado durante a semana ou aos sábados, e aqui também está explicando que é aquela trabalhada aos domingos ou feriado, tá bom? O cálculo, no geral, é bem simples, é bem tranquilo de se fazer aqui. O que a gente tem que atentar, que eu costumo trabalhar, diferentemente de vários outros que postam vídeo aqui na plataforma, é que eu costumo dar nomes para algumas células. Por exemplo, horas mensais, eu trabalhei aqui, dei nome. Percentual do teto 1, percentual do teto 2, percentual do teto 3, percentual do teto 4. Dei nome também para salário mínimo, dei nome para teto de salário família. Quando eu clico, ele já me manda para a célula ativa que eu dei nome, porque eu não gosto de trabalhar pressionando atalhos do tipo, lembra que quando a gente pega alguma célula e quer travar, a gente pressiona F4, travei a coluna e a linha, travei somente a linha, travei somente a coluna e agora não tem nada travado. Eu não gosto de trabalhar pressionando a tecla F4. Por quê? Porque como eu monto alguns sistemas para algumas empresas e alguns pedem para deixar a planilha ativa, então eu dou nome para células para ficar mais fácil para orientação para a pessoa, tá? E aqui o valor salário família. Então tá bem explicadinho aqui, tá bem detalhado. Importante, caso você queira ver esses valores aqui de tabela de salário família ou tabela de INSS, você sempre consulte na internet, pesquisa na internet para ver se o valor está batendo. Aqui eu já estou utilizando o valor para 2023. Então fica atento nisso daí, ok? E lembrando que há alguns anos atrás a gente tinha aqui dois valores de alíquota, né? Então, hoje em dia, abri o site aqui para te ver, no ano de 2022 a gente trabalha com valor único, né? 2021, valor único. Vou descendo aqui para te ver, No ano de 2019, eu tinha aqui alguns intervalos diferentes, né? Bom, vamos lá então, para a gente poder analisar aqui as coisas, né? O primeiro cara que a gente fez o cálculo aqui foi do valor hora recebida. E como que eu fiz o valor hora recebida? Apagando aqui para você ver, eu simplesmente coloquei o salário normal e dividi pela quantidade de horas mensais trabalhadas, que essa célula tem o nome de horas mensais que eu dei o nome. Então posso dar 2 cliques aqui ou selecionar e dar tab, que ele já preenche para mim. Se eu der 2 cliques, pode ver que ele já calculou para a gente aqui. O total de horas extras de 50%. O que significa horas extras de 50%? É aquilo que eu trabalhei fora do meu expediente, durante a semana ou aos sábados, ok? Então daí eu tenho aqui a formulazinha que eu utilizei, foi da seguinte maneira. Eu pego o valor da minha hora trabalhada, multiplico por 1,5, depois eu multiplico pelo 12, que foi o total de horas trabalhadas, que ficaria assim. Eu pego então, poderia abrir um parêntese aqui, né? Pego esse cara, que é o valor da hora, multiplico pelo 50% adicional, então 1,5. Se eu botasse aqui 150%,
vai dar na mesma coisa, porque 150 que divide por 100% dá 1,5. Aí esse cara agora eu multiplico por quem? Por esse carinha aqui. Vou dar Enter. Se eu der 2 cliques, percebe que não alterou, porque o cálculo está correto para a célula seguinte. Tá? O mesmo esquema para o total de horas aqui, ó, extras de 100%. Quando que eu recebo? Eu vou receber trabalhando no domingo ou feriado. Aí nesse caso multiplica-se por 2. Então, basicamente, a fórmula para você analisar seria o valor da hora trabalhada vezes 2. Isso tudo multiplica pela quantidade de horas extras trabalhadas. Então, dando Enter, já a gente tem um resultado aqui. O total de horas extras trabalhadas, eu faço o seguinte. Eu pego o total de horas extras 100% mais o total de horas extras 50%. Agora, se eu der 2 cliques, ele preencheria tudo para mim normalmente. Ok? E como que eu faço o salário bruto? O salário bruto aqui nesse caso a gente tem que analisar o seguinte, ó. Eu já tenho calculado o quê? O que a gente calculou? A gente já calculou que sabe os valores de hora extras 50% e 100%. Então, vou pegar o salário normal e somar a esse total já encontrado aqui, que a gente vai ver da seguinte forma. Então, eu pegaria total de hora extras geral mais o total do salário mínimo. O salário mínimo que ele recebe lá na empresa, que é o salário normal dele, né? Se eu der 2 cliques, tu vai ver que ficou inalterado aqui. Ressalva agora que eu vou fazer para vocês é aqui para o salário família. Tá? O salário família a gente tem que analisar da seguinte maneira. Como eu dei nome para essas células aqui, ó, obviamente que vai ficar mais fácil para você entender, que é da seguinte maneira. Vou fazer um só aqui. Igual, toda função começa com igual, lembrando que eu não costumo digitar aqui, eu sempre gosto de digitar na barra de funções. Porque como eu tenho dados preenchidos ali, você não vai ver o que eu estou fazendo mais fácil aqui, né? E vou digitar aqui, ó, a fórmula se. E ele pede o teste lógico. O que seria o teste lógico, cara? Eu preciso analisar se o salário normal desse cara, se ele for menor ou igual ao teto do salário, ao teto do salário família, aí sim eu vou fazer o quê? Eu vou analisar se esse valor é verdadeiro ou não. Então, se isso for verdadeiro, se esse valor estiver abaixo desse teto, vamos analisar 1.642. É menor que 1.655? É verdade. Se isso for verdade, eu vou pegar esse cara, que é o valor do salário família aqui por dependente, e multiplico esse cara por quem? Pelo número de filhos. Esse caso deu L4 aqui, ele está solto, ele tem que ter solto. Ele precisa estar solto porque quando eu clicar e puxar, ele vai descendo em cascata aqui, linha por linha. Tá? Ok, isso é o valor se for verdade, mas e se isso aí não for verdade? Ele vai analisar para mim o quê? Que esse cara não vai receber nenhum valor de salário família. Então, aí nesse caso aqui, eu clico aqui dentro e coloco o quê? F4. Agora eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Olha só que da hora. Ele já botou o valor ali para mim. Esse camarada também está abaixo da alíquota? Está, então só tem um filho, o mesmo valor. Vou dar 2 cliques aqui para te ver. Certinho? Adiantamento de 40%. Vamos supor que nessa empresa aqui eles adiantam até 40% do salário. Então, basicamente, eu faço como esse cálculo aqui. Então, eu pego o salário normal e multiplico pelos 40%. Então, eu digito 40%. Não vou clicar em nenhum local, porque eu não coloquei aqui nenhuma célula de 40%. Dou Enter. Se eu der 2 cliques, e agora vamos analisar aqui
o INSS. Aqui agora a gente precisa prestar atenção. É uma formulazinha um pouco grande, se você observar aqui, tá? Mas vamos tentar explicar para você. Eu vou começar a analisar aqui essa tabelinha do INSS a partir desse valor. Porque a partir desse valor de R$ 3.856,94, ou seja, o próximo valor seria R$ 3.856,95, a partir desse valor. Então, a alíquota a partir desse valor seria de quantos por cento? De 14%. Então, eu vou começar analisando a partir desse valor para mim ter essa alíquota, a partir desse valor para mim vir com essa alíquota, a partir desse valor para vir essa alíquota. Se nenhum valor desse for verdadeiro, o único que sobrou foi o valor falso, que é a alíquota de 1.302 para 7,5%. Ok? Então, explicando a fórmula para vocês, ficaria assim. Igual se o que? O salário normal for maior do que este cara, vou dar F4 duas vezes para trancar somente a linha 24. Por quê? Porque ele está na linha 24. Ó. Quando a gente puxar aqui, ele travar a linha 24. Se esse teste lógico for verdade, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o salário normal e multiplicar pela alíquota, que dê em nome de percentual de teto 4. Vou analisar agora um outro valor aqui. Então, se o salário normal for maior que este carinha aqui, vou dar F4 duas vezes. Logo, eu preciso multiplicar o salário normal por quem? Pelo percentual do teto 3, que eu havia dado o nome ali, ó. Por isso que aparece P teto 3, porque eu dei nome para a célula. Ponto e vírgula. Se, novamente, se o teste lógico do salário normal for maior que este carinha de R$ 1.302 aqui, eu preciso pegar, ó, tem que trancar, né? Eu preciso multiplicar o salário normal por esse teto. Agora, dando sequência aqui, eu preciso fazer o seguinte. Se nada disso aqui for verdade, eu tenho que ver o valor falso. O valor falso é só para a gente seguir a fórmula aqui do se. Né? Então, eu tenho que, para encerrar aqui o meu cálculo, eu tenho que o salário normal vai multiplicar por quem? Pelo teto que sobrou, pelo percentual do teto 1. Agora eu posso fechar parêntese 3 vezes e vou dar Enter. Maravilha! Posso dar 2 cliques que ele calcula tudo para nós. Vamos verificar se deu certo? Por exemplo, aqui. Este valor aqui, ele é maior do que o valor teto do INSS, de 1.302. Se ele é maior do que o teto de 1.302, logo o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar pela alíquota que ele está correspondente, que é essa de baixo aqui. Então, fazendo a continha igual o salário aqui, vezes, como ele é maior do que essa primeira alíquota, esse valor aqui, logo eu tenho que multiplicar por esse cara. Vou dar Enter. E olha só, 147,83. Aqui bateu. Vamos pegar um que a alíquota ultrapasse esse primeiro valor aqui? Será que tem algum desses caras? Vou pegar esse cara aqui, ó. 3.052. 3.052 está nessa alíquota aqui, ó, de 12%. Confere? Então, vou pegar o salário da pessoa, cadê? Aqui. Vou pegar esse salário e vou multiplicar pelo teto correspondente, que ele vai estar nesse intervalo aqui, de 12%. E vou dar Enter. Então, essa pessoa aqui, se a gente observar, deu 366,24. 366,24. Então, está
batendo a nossa conta aqui. Né? Beleza, agora, depois de ter puxado aqui ou dado 2 cliques, a gente vai para o salário líquido. Cara, o salário líquido é fácil. A gente tem aqui o salário bruto, mais o salário família, menos o adiantamento do 40%, se caso ele pegou, né? Se não pegou, viria 0 aqui, não iria descontar. Menos o INSS. Agora tu dá Enter. E dá 2 cliques para ele preencher toda a sua planilha, que não tem nada aí para baixo. Da hora. E aqui do lado agora, só explicando, ó, embaixo, total do pagamento da folha. Vou analisar aqui quanto que ele pagou de salário líquido. Total de horas extras do mês. Vou analisar o que ele pagou aqui de horas extras geral. E total de adiantamento, dos 40%. Vou analisar isso aqui sempre, nos 3 casos, usando a fórmula soma. E aqui do lado, se você botar o mouse, esses 3 pontos que eu tenho aqui, né, que eu botei como comentário, aqui eu explico como é feito o cálculo da hora extra noturna. Não fiz aqui em cima, tá? Mas para fazer isso daí seria bem simples, viu? Primeiro, ó, você faz o valor da hora multiplicado por 1,5 e depois por 1,2, de acordo com o que tiver escrito aqui. Caso ele tenha trabalhado no meio de semana, 1,5. Mas e aí se foi final de semana? Será que muda? Dá uma lida. Vai pesquisar para ver. Você tem que pesquisar também. É óbvio que tá na cara a resposta aí, né? Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês aqui essa tabelinha. De repente, depois eu vou montar aqui uma nova planilha para que, caso tenha um novo funcionário, a gente não insira o valor aqui dentro. A gente cria uma nova planilha aqui para botar os valores lá, mandar inserir e automaticamente ele coloca os valores aqui para nós. Ok? Abraço a todos. Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Paz e até mais.